aí, Michel, tranquilo? Tudo bem? Como é que você está? Tô mais ou menos, cara, com as notícias aí que estão chegando do Oriente Médio. Mas sobre isso que acho que vale a pena a gente falar um pouco hoje. Tá acompanhando? Estou acompanhando, Daniel. Hoje eu me sinto. Eu não sou um cientista do mundo da biologia, nem do mundo das ciências exatas, né? Então, essa experiência que eu tive hoje, cientistas das ciências humanas e sociais têm com mais raridade, que é basicamente quando a droga começa a fazer efeito no ratinho, ou quando um problema matemático de difícil solução começa a ser mostrado a solução para resolvê-lo. Ou quando o grupo controle acaba mostrando resultados que o outro grupo não mostra. Você O que tá eu quero falando tudo dizer? em código, explica melhor isso daí. O que eu quero dizer? A gente trabalha há anos uma categoria, que é uma categoria produzida em laboratório, que nós suspeitamos que seja fundamental para entender o bolsonarismo e sua relação com Israel. Essa categoria é a categoria do judeu imaginário, né? Se nós fôssemos cientistas da área de biomédica, seria basicamente mostrar que a vacina faz efeito. É claro que vai ter gente que vai dizer que a vacina nunca faz efeito, mas tirando os negacionistas, quando a vacina faz efeito, você mostra para o público geral que aquele enorme tempo, aqueles anos de pesquisa, fizeram resultado. A vacina salva vidas. O que aconteceu hoje, em muitos aspectos, foi que a vacina fez efeito. O que eu quero dizer? Israel imaginário é uma categoria muito difícil de ser compreendida por parte das pessoas que nos escutam. Israel imaginário é uma categoria que tem a ver com uma abstração que nós temos que explicar do que a gente está falando quando a gente fala sobre. Mas quando a gente vê uma foto publicada em todos os jornais, onde na saída de uma equipe do governo de Israel para ver o remédio que não faz efeito, o remédio que é absolutamente desconsiderado ainda pelo Estado de Israel como alternativa concreta para o combate à pandemia, mas isso não importa agora. Mas eles vão para lá. Aqui estão sem máscara e lá estão com máscara. A gente não precisa mais explicar o que é Israel imaginário. A construção do Israel imaginário é, basicamente, na perspectiva bolsonarista, uma Israel que não se preocupa com a saúde pública, uma Israel que não se preocupa com a pandemia, uma Israel que descarta, por exemplo, o uso de máscaras. Esses caras vão para Israel e se exilam da Israel imaginária. Eles produzem um exílio. Esse exílio está produzido na cara, está produzido visualmente, está claro. Eles se exilam quando eles colocam a máscara sob ordens da Israel real. Então, tua tia, tua vizinha, aquela senhora, aquele senhor, que nunca entendiam de fato o que você estava querendo dizer quando falava sobre vacina, grupo controle, né? Vão entender hoje, quando eles verem na capa dos jornais, que aqui no Brasil, esses caras não usam máscara e falam sobre Israel como modelo. No modelo, eles usam máscara e falam do Brasil como modelo. A Israel imaginária hoje está clara para quem quiser escutar. Quem não quiser escutar, nega a vacina e nega Israel imaginária. Mas eu acho que hoje a sensação que eu tenho, finalmente, é a sensação do cientista maluco que convence as pessoas que o trabalho dele tem sentido. Muito curioso perceber a maneira como, de repente, Israel, que era utilizado como modelo desde o início da campanha eleitoral, foi aos poucos sendo deixado de lado, foi aos poucos deixando de ser lembrado pelo governo a partir do momento em que a pandemia passou a ser um problema de saúde pública, tanto aqui como lá.
E aí as ações do governo brasileiro e do governo israelense passaram a ser radicalmente distintas, né, na lida com a Covid-19. Daí que foi esquisito quando o governo anunciou essa viagem para Israel, né? Acho que, num primeiro momento, todo mundo foi quase pego de surpresa. Será que o governo brasileiro está indo para lá saber como é que está sendo a campanha de vacinação? Israel tem liderado a vacinação no mundo. Saúde pública israelense já vacinou mais de metade da população. Daí que veio a informação, logo depois, de que, na verdade, não era nada disso. O governo estava interessado, de fato, num remédio que tinha sido testado com apenas 30 pessoas e que, como você lembrou aí, não era nem usado em Israel. E é legal pensar como essa imagem dessa cura milagrosa, até a expressão de remédio, produto milagroso, foi usado pelo presidente, a expressão foi usada pelo presidente, faz sentido dentro da representação simbólica, imaginária que esse governo criou de Israel. Quando Israel serve a esse imaginário, aí a viagem sai. A Israel não é mais deixado de lado. Aquele Israel messiânico, redentor, que oferece uma cura possível, milagrosa, faz sentido com o Israel imaginário que esse governo vem tentando vender há muito tempo. Mas é isso. Eles, no primeiro minuto em Israel, assim que desembarcam, são obrigados a colocar máscara. Mas eu queria falar de um outro assunto. Além da máscara, o encontro no primeiro dia, a primeira sessão coletiva, com transmissão ao vivo, inclusive no canal do Ministério de Relações Exteriores de Israel, colocou lado a lado o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, e o Gabi Askenazi, o par dele, em Israel. E acho que foi um encontro bem emblemático, né? Você certamente acompanhou esse encontro. Primeiro a GAF, em que, depois de encerrada a coletiva, na hora da foto, o Ernesto Araújo acabou levando um puxão de orelha para colocar máscara antes de se aproximar para o clique. Mas logo depois saiu uma entrevista do Eduardo Bolsonaro dizendo que entre o que foi conversado estavam alguns tratados para lida com a Covid e a justificativa de trazer alguns experimentos para o Brasil é que o Brasil é um país muito miscigenado, um país muito diverso, que tem uma população muito diversa. De novo, ele não estava conversando com Israel real, né? Estava conversando com uma outra ideia de Israel, porque se Israel precisa do Brasil como país miscigenado, de que Israel que ele estava falando? E aí acho que a presença do Gabi Askenazi nesse encontro é muito simbólica. Acho que isso não passou despercebido por você, né? Eu acho que aqui você tem um acúmulo de, que eu não diria gafes, não, eu diria de erros estruturais, que são muito importantes. O primeiro é que Gabi Askenazi é um militar de verdade. Não foi expulso do exército. Lutou em guerras. Combateu o Hezbollah. Foi Ramatkal, chefe do Estado-Maior do Exército, na época em que um outro judeu sefaradi, que era o Amir Peretz, era o ministro da Defesa. Isso é um ponto importante. Tá? A ideia de que a gente está falando de um governo de militares aqui no Brasil é desconstruída quando a gente encontra um militar de verdade. Não é isso? O militar de verdade não é um militar que não aceita hierarquia. Não é um militar que persegue ou diz que persegue inimigos internos, como Bolsonaro volta e meia inventa a história de que ele perseguiu guerrilheiros. Ele nunca perseguiu guerrilheiros, não tem idade para isso.
desculpa destruir tanto a biografia do Bolsonaro, eu sei que você tem uma certa simpatia por ele, mas um militar de verdade é general e não é capitão, e só é capitão porque foi transformado em capitão depois da baixa, que na verdade o Bolsonaro terminou a carreira militar dele como tenente, que foi expulso do exército. Esses encontros com generais de verdade são encontros que sempre me deixam muito impressionado. Mas tem mais do que isso. Eu acho que não foi gafe quando o nosso amigo, qual é o nome do ministro das Relações Exteriores mesmo? O Ernesto Araújo, quando ele levantou sem máscara. Gabi Ashkenazi deu a ele o passaporte. E falou aqui nesse país, o documento é que nós respeitamos a vida. Nós lutamos pela vida. Se você tem um passaporte na cara que diz a vida não nos importa, o que nos importa supostamente a economia, aqui não. Coloca a máscara. Aquilo ali foi, eu preciso do seu passaporte. E seu passaporte aqui, eu decido qual é. É muito forte. Tem um segundo elemento. Gabi Ashkenazi é Mizrahi. É um judeu de origem árabe. O pai do Gabi Ashkenazi tem origem remota iraquiana, nasceu na Bulgária e é sobrevivente do Holocausto. A mãe do Gabi Ashkenazi, cujo nome original era Jamal, é síria. O Gabi Ashkenazi não é branco. Não aparenta um homem branco. Mas antes de falar da questão racial que você trouxe pelo Eduardo Bolsonaro, eu quero que você entenda a importância do fato de um filho do sobrevivente do Holocausto ser hoje ministro das Relações Exteriores de Israel. Um dos elementos fundamentais para Gabi Ashkenazi é o elemento da valorização da vida. E quando no meio de uma pandemia você não valoriza a vida, na perspectiva mais liberal do que conservadora que Gabi Ashkenazi representa, significa, em última instância, você não respeitar o legado do Holocausto. Então, nós temos um judeu árabe que, ao mesmo tempo de ser árabe, é sobrevivente do Holocausto, ou sobrevivente do Holocausto. É muito importante isso tudo. É muito elemento simbólico para um encontro só. Sobre a narrativa, na minha opinião, criada por Eduardo Bolsonaro, de que Israel precisa do Brasil por ser um Estado, o Brasil, miscigenado, isso tem muito a ver com muito mais do que a gente imagina. E tem muito mais a ver com o Brasil do que com Israel. Tá? Primeiro elemento, miscigenado. É um termo que, na minha opinião, deve ser entendido ideologicamente. A miscigenação caminha junto com a perspectiva da democracia racial, com a qual perspectivas bolsonaristas andam juntas. Claro, é uma democracia racial que sequer considera que houve racismo no Brasil e que houve escravidão no Brasil. Mas é uma democracia racial. É uma perspectiva que diz não somos mais brancos nem negros. Todos nós somos miscigenados. Isso tem a ver com o Brasil. É o Brasil imaginário. O segundo ponto, quando se fala sobre Israel não ser miscigenado, porque é isso que Eduardo Bolsonaro quis dizer. Eduardo Bolsonaro quis dizer, nós brasileiros somos miscigenados, vocês judeus não são miscigenados. Passando por cima do fato de que ele tinha acabado de se encontrar com um judeu árabe, metade búlgaro, metade sírio, com origem iraquiana, no meio de uma região onde você tem desde negros etíopes até brancos alemães, passando por árabes e tantas outras etnias. Israel é tremendamente, usando os termos do Eduardo Bolsonaro, miscigenado. O que Eduardo Bolsonaro diz? E aqui tem o segundo ponto. O primeiro ponto, já é imaginário, aqui no nosso caso, é o ponto de uma Israel que se preocupa pouco com a pandemia e que combate a pandemia numa perspectiva de batalha espiritual, onde diz o Jair Bolsonaro, chega de mimimi, vão chorar até quanto, sejam menos maricas e coisas desse tipo, como se ele dissesse assim, vão, morram por mim. Israel diz, aqui ninguém vai morrer não, irmão.
Aqui tem máscara, álcool gel e vacina. Esse é o primeiro ponto. Não tem batalha espiritual. Tem combate científico contra a pandemia. O segundo ponto que é fundamental, Daniel, e eu acho que aqui é um ponto fundamental para a gente que está tratando do bolsonarismo e da sua relação com Israel. Bolsonaro, e aqui no caso Eduardo Bolsonaro, vê Israel como um Estado branco. Israel não é branco. Israel não é um exemplo de branquitude. Israel não é um elemento de branquitude. Israel é tudo menos isso. Mas a perspectiva do Israel imaginário, produzida por Bolsonaro, é de um Estado branco. Porque é o Estado branco que vai me dar a orientação e a direção a seguir. É o Estado branco que vai me dar o caminho certo. E aí, nesse sentido, eu tenho que falar duas coisas para você, que pode ser que o nosso público fique um pouco chocado com a hipótese que eu vou levantar. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a gente está falando de uma posição racista, eu acho que isso aqui é claro, para ser modelo tem que ser branco. A ideia de que eu tenho que pintar o Gabi Ashkenazi de louro e olhos azuis para poder entender que ele é o ministro, né? Quando ele era um judeu árabe de origem absolutamente diferente da branquitude exacerbada e dirigida a Israel pelos bolsonaristas. Ele não é branco, então apago ele. Isso é racismo, não tem outra palavra para isso. Mas eu digo mais, tá, Daniel? Eu acho que isso é antissemitismo. A batalha da branquitude é a batalha para se apagar a judeidade do Estado de Israel. O Estado de Israel judaico é um Estado de Israel que infere a ideia de que depois de dezenas, centenas e até milhares de anos, tendo a humanidade negada, o povo judeu pode efetivamente assumir as suas características, que não são brancas. A branquitude, inclusive, foi negada durante anos pela Europa aos judeus. E em Israel, considerar que é um Estado branco, a gente está falando de antissemitismo estrutural. Mas é antissemitismo. Agora vem cá, essa ideia de Israel como Estado branco, até por extensão e complementarmente do judeu como branco, ela não é só do Bolsonaro e nem só da extrema-direita, né? Há outros setores político-ideológicos alinhados com a perspectiva de que Israel e os judeus são brancos. Israel é uma potência europeia no Oriente Médio e tal. A gente está muito acostumado a ouvir isso também entre os progressistas, entre a esquerda, daí que essa narrativa talvez fique tão poderosa e convincente. Eu não sei se é daí, não. Eu acho que vem de lugares diferentes, tá, Daniel? Eu acho que a construção de uma branquitude como valor positivo, no caso da extrema-direita e do bolsonarismo, vem de um lugar específico, civilizatório. E o lugar da branquitude como valor negativo, colonizador, etc. e tal, vem de um lugar de denúncia, né? Em última instância, eu acho que setores da esquerda, né, e setores da direita, né, em algum sentido uma esquerda doutrinária, mal colocada em perspectivas de análise mais complexa, e uma extrema-direita concordam nessa dimensão objetiva. Israel é branco, né? A Israel imaginada dessa esquerda pouco complexa é muito parecida da Israel imaginada da extrema-direita, bolsonarista, né? Branco, militar, cristã é importante, conservador, né? Os dois concordam com essa perspectiva. Essa extrema-direita e essa esquerda. O problema é que, para essa esquerda, isso é ruim. E para essa extrema-direita, isso é bom. Isso transforma a esquerda numa esquerda... Eu tenho pouco cuidado em falar isso, mas eu vou falar. Uma esquerda antissemita, porque considera que Israel é aquilo que ela imagina, e sem perguntar para Israel o que ela é, né? E uma direita profundamente racista e também antissemita.
Então, assim, você tem razão, né? A Israel que Bolsonaro espera ver é a mesma Israel que essa certa esquerda espera ver. O único problema é que Israel não é isso. Agora, sendo bem honesto com você, essa extrema-direita, essa esquerda mal colocada, eu chamo de esquerda doutrinária, etc. e tal, ela me incomoda muito, tá? Me incomoda na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, me incomoda, inclusive, nas minhas relações pessoais, me incomoda. Mas a outra extrema-direita está no poder, amigo. O nosso problema hoje, concreto, objetivo e grave, é a extrema-direita. E para a gente A encerrar, extrema-direita não me incomoda somente. A extrema-direita mata hoje a população brasileira. Então, em algum momento, a gente vai ter que lidar de maneira muito concreta com a extrema-esquerda, com essa esquerda mal formulada. A gente tem que combatê-la no nosso cotidiano. Mas o ponto hoje é que essa extrema-direita vai para Israel sem máscara, coloca a máscara, volta para cá dizendo que um remédio milagroso que não foi sequer testado é a alternativa para vacinar sua avó e meus pais. para a gente encerrar, momento em que, então, máscaras estão caindo, máscaras estão subindo, como é que você enxerga um novo equilíbrio possível no relacionamento entre Brasil e Israel, tanto por parte do governo brasileiro, como por parte da sociedade que está assistindo a esse cerco? Olha, eu vou dizer uma coisa. O IB hoje produziu um post que se fala no Twitter também? Também. Post. Um post que viralizou. Não é? Eu acho que não foi só o post que viralizou, não. Eu acho que foi o conceito que viralizou. A ideia de que Israel imaginária é uma criação efetiva dessa extrema-direita. Então, o primeiro ponto é o seguinte: você falou sobre a extrema-esquerda, ou sobre a esquerda mais doutrinária. Eu acho que setores mais esclarecidos da esquerda lidaram bem hoje com esse post. Eu tenho nomes, enfim, não sei se vale a pena citar, mas desde Freixo até Gregório do Viver, passando por Marcelo Rubens Paiva, um monte de nomes hoje assumiram a ideia de que essa Israel não é aquela Israel. Eu acho isso importante, né? E eu acho que isso tem a ver com a sua primeira pergunta. Eu acho que, em última instância, o que aconteceu hoje produziu a ideia de que é necessário colocar esse debate no espaço público brasileiro. Essa Israel imaginária, ela é a Israel daqueles que invadiram o Capitólio, inclusive isso é um tema importante para o governo Bolsonaro, hoje a gente viu que tem algum dedo nessa história, invadiu o Capitólio dos Estados Unidos com suástica na mão. É a mesma, né, suástica na mão e bandeira de Israel do outro lado. Uma suástica, bandeira de Israel, como se não houvesse contradição entre isso e aquilo. Essa extrema-direita é a mesma direita que vai para Israel como o país dos milagres, falando sobre Israel branca. Eu acho que para derrotar essa dimensão extrema da extrema-direita brasileira, fanática, etc., é preciso romper a ideia de que a Israel da qual eles falam é Israel concreta. Só tem concretude no discurso deles. No discurso do cara que entra no Capitólio com uma suástica, uma bandeira de Israel, e do cara que diz que Israel é um país branco. Eles estão no mesmo lugar. Para derrotar o extremismo político, é preciso colocar a população brasileira para debater os símbolos, os discursos desse bolsonarismo. Eu acho que está num momento bom para discutir isso. No momento em que, esteticamente, os caras estavam sem máscara aqui e com máscara lá. Podia ser um chicote, uma arma, mas é o lugar da elite brasileira no seu papel mais escroto, excludente, radicalmente desumano. É elite escravocrata e elite que perseguia pseudo-comunista. E a elite de hoje, essa elite política, é a elite que só usa máscara aonde ela é indicada como alguém que pode trazer doenças, porque aqui as pessoas adoecem, mas quem traz as doenças não são eles. Então, acho que é um momento importante para a gente discutir Israel na sociedade brasileira, a partir das máscaras menos caindo, mas mais subindo nos rostos.
Maravilha, Michel. Valeu pelo papo. Beleza. Abraço e vamos ver o que acontece daqui para frente. E eu aposto que eles vão continuar sem máscara no Brasil. A ver os próximos Abraço. capítulos. Abração.